Eu me diverti hoje, Fábio. Me diverti como não fazia anos. A melhor coisa que eu fiz foi te trair. Acha mesmo que eu vou desperdiçar o resto da minha juventude presa nessa rotina medíocre com um homem que nem consegue me dar um frio na barriga? Eu quero aventura. Eu quero sentir que estou viva. Eu quero homens que saibam o que fazer comigo. E não alguém que só sabe falar de boleto e reforma de cozinha. Se você está satisfeito com essa vidinha de comercial de margarina, o problema é seu. Mas eu nasci para muito mais do que ser sua esposinha dedicada. Você é um atraso para os planos que eu tenho para a minha vida. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi da mulher que eu amei por mais de uma década. Eu achava que 12 anos de casamento, cumplicidade e sacrifícios valiam mais do que um almoço de quinta-feira e uma tarde em um motel de beira de estrada. Mas a Beatriz não sabia de uma coisa. Enquanto ela cuspia esse veneno e gritava que eu era um idiota, eu já tinha a resposta guardada no bolso. Tudo começou quando eu precisei pegar o carro dela emprestado. Ela esqueceu que eu tinha a chave reserva e esqueceu de algo ainda mais importante. No porta-copos do console central, brilhava a aliança que ela jurou nunca tirar. Ali, entre recibos de motéis e o cheiro de um perfume que não era o meu, eu percebi que o homem com quem ela tinha se divertido não era o único que ela estava subestimando. Ela achou que eu era cego, que eu aceitaria ser o porto seguro de uma mulher que me tratava como lixo. Mas quando ela abriu a porta de casa hoje à noite, esperando encontrar o mesmo Fábio submisso de sempre, ela não imaginava que eu já tinha o divórcio assinado, as malas dela prontas e um plano que ia fazer cada uma dessas ofensas voltar para ela como um soco no estômago. Ela queria aventura, pois a maior jornada da vida dela, a de perder tudo o que construímos, estava apenas começando. Eu sei o que vocês estão pensando. Trabalhar até tarde, ficar estranha, celular com a tela para baixo. São os clichês mais velhos do mundo, né? Eu também pensava assim quando lia os relatos de outros caras aqui no Reddit. Eu dizia para mim mesmo, como esse cara não viu o óbvio? Mas a verdade, meus amigos, é que quando você ama, você não vê sinais de alerta. Você vê apenas o cansaço de quem você quer proteger. Eu sou engenheiro, minha mente trabalha com lógica, cálculos e estruturas sólidas. E a estrutura da minha vida era a Beatriz. Quando ela decidiu fazer direito, eu fui o primeiro a comemorar. Foram noites em claro que eu passava ao lado dela, trazendo café, fazendo o jantar, assumindo todas as tarefas da casa, para que ela pudesse focar na OAB e, depois, na carreira como advogada. Eu não fazia isso por obrigação. Eu fazia porque via nela a minha parceira de vida. Eu queria que ela brilhasse, mas o brilho dela começou a me ofuscar de um jeito estranho. Ela foi subindo de cargo e, junto com o sucesso, veio um distanciamento que eu justificava como estresse profissional. Ela chegava em casa às 10, 11 da noite, dizendo que os prazos estavam matando ela, e eu, o marido exemplar, preparava um banho quente e perguntava se ela queria uma massagem. Que idiota eu fui. Foi nessa época que o nome Marcelo começou a surgir. Um ex-namorado dela que, por coincidência do destino, tinha se tornado sócio em um escritório que prestava consultoria para o dela. No começo, ela falava dele com naturalidade. O Marcelo é brilhante. Ele ajudou muito no caso de hoje. E eu engolia seco. Eu lutava contra a minha própria insegurança todos os dias. Eu não queria ser aquele cara. Sabe o homem abusivo? O ciumento tóxico que controla os passos da esposa? Eu detestava essa ideia. Eu queria ser o homem que confia, o porto seguro. Eu dizia pra mim mesmo, Fábio, para de ser paranoico. Ela te ama, ela só está focada na carreira. Eu preferia acreditar na mentira dela do que na minha própria intuição, só pra não ferir a liberdade dela. Mas a liberdade que eu dei foi o palco que ela usou pra me trair da forma mais vil possível. Eu queria acreditar que a mulher ao meu lado era fiel por caráter, e não por falta de oportunidade, mas por acreditar demais, por amar demais. É que agora eu estou aqui, escrevendo isso e expondo as cinzas do que eu achei que era uma família. O que eu não sabia é que enquanto eu confiava no caráter dela, ela e o Marcelo já estavam rindo da minha cara em hotéis de luxo, pagos com o bônus que ela ganhou por um trabalho, que eu ajudei ela a terminar. Eu sempre fui o cara dos cuidados. Engenheiro, né? Gosto de tudo revisado. Uma vez por mês, eu mesmo levava o carro da Beatriz para a oficina. Era um gesto simples para ela não ter que se preocupar com óleo, pneu, nada. Naquela manhã de quinta-feira, eu decidi fazer uma surpresa. Ela tinha chegado às 3 da manhã, exausta, dizendo que uma reunião de negócios com um cliente difícil tinha se estendido. Eu, o marido do ano, senti pena. Deixei ela dormindo como um anjo, peguei a chave reserva e desci para a garagem. Dá até vergonha de escrever isso agora. Como eu pude ser tão otário de acreditar em reunião de negócios às 3 da manhã?
Liguei o carro dela e logo de cara senti um cheiro de perfume masculino que não era o meu. Mas o meu cérebro, tentando me proteger, pensou: deve ser o cheiro do carro de algum cliente que ela visitou. Que piada! Quando fui colocar meu celular no console central, vi um papel dobrado saindo do porta-copos. Era um recibo. Um restaurante francês caríssimo com a data de ontem. O valor? R$ 850. Meu estômago deu um nó. Ontem ela me mandou mensagem dizendo que estava morrendo de fome porque tinha comido uma coxinha no escritório. Entre uma audiência e outra, pois não teve tempo nem de respirar, o recibo mostrava 2 garrafas de vinho e um prato para 2. E foi aí que eu vi o golpe final. No fundo do porta-copos, jogada como se fosse lixo, estava a aliança dela. Eu peguei aquele anel de ouro na mão e senti como se ele estivesse pegando fogo. Por que uma mulher casada tiraria a aliança para um jantar de negócios? A desconfiança, que antes era uma formiguinha, virou um monstro dentro de mim. Eu não levei o carro apenas para a oficina. Eu chamei um amigo que mexe com eletrônicos e instalei um rastreador GPS por baixo do painel. Só por precaução, eu dizia. No fundo, eu rezava para que o carro ficasse parado no escritório o dia todo e eu pudesse me sentir o maior idiota do mundo por ter duvidado dela. A sexta-feira chegou, o dia oficial da traição. Deu 18 horas e meu celular apitou. O carro da Beatriz saiu do escritório. Ótimo, ela está vindo para casa, pensei. Mas o pontinho no mapa dobrou o caminho oposto. Eu via o rastreador se movendo pelo centro da cidade, até que ele parou. Sabe onde? Em um motel de luxo na saída da rodovia. Meu mundo desabou. Eu fiquei olhando para aquele pontinho vermelho parado, desejando que fosse um erro do satélite, uma falha no sistema. E então, como se o destino quisesse esfregar a minha cara no asfalto, o meu celular vibrou. Uma mensagem da Beatriz. Amor, você não acredita. Um dos meus casos deu muito errado de última hora. Estou indo para o tribunal agora para resolver uma prisão preventiva do meu cliente. Quando eu chegar te conto tudo. Vai ser uma noite longa. Não me espere para jantar, te amo. Eu dei uma risada curta, seca, que quase me fez perder o fôlego. Quanta cara de pau cabe em uma pessoa só? O tribunal dela era um quarto com cama redonda e hidro. Naquele momento, o Fábio que amava morreu. Sobrou apenas o engenheiro que precisava de provas. Eu não ia ligar, eu não ia gritar. Eu queria o flagrante. Peguei meu carro e dirigi até lá. Estacionei do outro lado da rua, escondido. Esperei 2 horas. Quando o portão da suíte abriu e o carro dela saiu, meu coração quase saiu pela boca. Eles pararam em um posto logo na frente para trocar de lugar. E lá estava ele, Marcelo, o sócio brilhante. Ele desceu do carro, deu a volta e deu um beijo cinematográfico na minha esposa. Ela ria, jogava o cabelo, exatamente como fazia comigo no começo do nosso namoro. Eu não desci do carro. Eu não fiz cena. Eu apenas peguei minha câmera, dei o zoom máximo e tirei as fotos mais nítidas da minha vida. Eu vi a Beatriz, com aquele vestido que ela dizia que era sério demais para eu ver, acariciando o rosto dele. Tirei foto de cada detalhe, de cada sorriso de deboche que eles trocavam. Eu não queria interromper a diversão deles ainda. Eu queria que ela voltasse para casa, que ela me contasse mais uma mentira, porque o banquete que eu estava preparando para ela no jantar ia ser o último da vida. Dela como minha esposa. Aquela vagabunda não perdia por esperar. Os 10 dias seguintes foram os mais longos e frios da minha vida. Você já tentou dormir ao lado de alguém sabendo que cada palavra que sai da boca dessa pessoa é uma mentira? Eu acordava, olhava para o rosto da Beatriz e sentia náuseas. Mas eu sou um engenheiro. E um engenheiro não derruba uma estrutura sem ter o projeto da nova base pronto. Eu passei cada hora livre em silêncio, planejando a demolição controlada do nosso casamento. Contratei o melhor advogado de família da cidade. Juntei tudo. As fotos do motel, os recibos, o histórico do rastreador que mostrava que as audiências dela eram, na verdade, tardes inteiras no apartamento do Marcelo. Eu descobri que raros eram os dias em que ela realmente pisava no fórum. A vida dela tinha virado uma ficção barata. E eu era o único espectador que sabia o final da história. Eu queria o divórcio mais rápido e limpo possível. Eu não queria briga. Eu queria o extermínio jurídico. Juntei provas suficientes para garantir que aquela vagabunda saísse da minha vida com a mesma. Coisa que ela trouxe para o nosso casamento, nada. O carro estava no meu nome, pago com o meu bônus. A casa? Herança de família que eu reformei com cada centavo do meu suor. Se ela queria aventura com o Marcelo, que ele pagasse o teto dela a partir de agora. O advogado me entregou a pasta. Papéis prontos, assinados por mim, esperando apenas o rabisco dela. Eu cheguei em casa mais cedo. Preparei um risoto de camarão, o prato preferido dela. Arrumei a mesa com vinho, velas e flores.
Para quem olhasse de fora, parecia um marido apaixonado comemorando uma data especial. Mas por dentro, eu estava contando os segundos para ver o sangue fugir do rosto dela. Enquanto o risoto apurava, eu fiz as malas dela. Não com cuidado, mas com a pressa de quem tira o lixo de casa. Coloquei tudo em sacos grandes e malas velhas e deixei bem na porta de entrada, escondidas pelo ângulo da parede. Eu não ia deixar ela ficar nem mais uma noite sob o meu teto. Ouvi o barulho do portão. Eram 22h30. Ela entrou com aquele sorriso cínico, fingindo cansaço, pronta para me dar um beijo com o mesmo hálito que, horas antes, deveria estar em outro lugar. Mal sabia ela que o jantar estava servido, mas o prato principal seria a destruição do mundo de mentiras que ela construiu. O show ia começar, e eu tinha o melhor lugar da plateia. Ela entrou em casa, jogou as chaves na mesa, soltou um suspiro pesado e massageou as têmporas. Se eu não tivesse as fotos no meu bolso, eu juraria que ela estava carregando o mundo nas costas. Eu olhei para aquela performance e por um segundo senti uma ponta de dó. Pensei, Bia, se você fosse honesta agora, se você olhasse nos meus olhos e dissesse que se apaixonou por outro, que o nosso casamento acabou, eu juro que te deixava essa casa. Eu saía pela porta e deixava você com o seu teto, por pura consideração ao que fomos. Mas ela preferiu o caminho da lama. Nossa, Fábio, que cheiro bom. Mas eu estou tão exausta que nem sei se consigo comer. Ela disse, vindo me dar aquele beijo de Judas no rosto. Eu me esquivei de leve, fingindo que estava concentrado em servir o vinho. Senta, Bia. Você precisa comer. Me conta! Como foi o seu dia? Perguntei com a voz mais calma do mundo. Ela se serviu de uma taça generosa, de vinho, e começou a desfiar o rosário de mentiras. Ah, amor, você não faz ideia. O fórum estava um caos hoje de manhã. Teve uma rebelião de advogados por causa de um processo parado. O juiz me segurou até tarde para despachar. Eu não tive um minuto de paz. Meus pés estão inchados de tanto andar naquelas salas de audiência. O Marcelo e eu tivemos que revisar 1000 páginas de um contrato de fusão. Foi um trabalho desumano. Eu olhava para ela e sentia um fascínio mórbido. Eu sabia que ela tinha ido ao fórum de manhã. O rastreador me mostrou isso. Mas eu também sabia que o trabalho desumano da tarde tinha sido em uma suíte com hidromassagem. O roteiro dela era perfeito, detalhado, cheio de nomes de colegas e termos jurídicos. Tudo para me fazer sentir um provedor orgulhoso da esposa brilhante. Nossa, Beatriz, que dia heróico, eu disse, soltando o garfo com um barulho seco que a fez dar um pequeno salto na cadeira. Realmente deve ser exaustivo manter esse nível de dedicação. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que você acha que eu sou um completo idiota. O sorriso dela murchou. O quê? Como assim, Fábio? De onde você tirou isso? Eu chego em casa morta de trabalhar e você me recebe com esse tom? É que eu achei isso aqui no porta-copos do carro, eu disse, deslizando o recibo do restaurante francês pela mesa, como se fosse uma carta de baralho. R$ 850 em um almoço de terça-feira. Vinho, lagosta, sobremesa compartilhada. Engraçado, você me disse que tinha comido uma coxinha no escritório naquele dia porque não tinha dado tempo nem de sair da cadeira. Ela olhou para o papel, o rosto começou a ganhar uma mancha vermelha no pescoço, mas a audácia dela ainda era maior que o medo. Isso, Fábio, por favor. Isso foi um almoço com um cliente importante. Eu não te contei para não te preocupar com gastos. O escritório ia me reembolsar. É assim que o mundo jurídico funciona. A gente precisa impressionar as pessoas. Eu dei uma risada curta, uma risada que veio do fundo do peito, cheia de veneno. Ah, entendi! Então agora o novo padrão do mundo jurídico é levar clientes para motéis? Porque o recibo é do restaurante. Mas o rastreador e as fotos que eu tenho são da suíte master do Éden. Me explica uma coisa, Beatriz. Os clientes agora dão consultoria pelados. Ou aquele motel virou uma extensão do tribunal. E eu não fiquei sabendo? Porque se for o caso, o ambiente para conversar lá deve ser realmente muito mais relaxante, não é? O rosto da Beatriz passou de vermelho para um branco em segundos. Mas a vergonha dela não durou. Sabe aquela frase que diz que o melhor ataque é a defesa? Pois ela levou isso ao pé da letra. Ela se levantou, bateu a mão na mesa fazendo o vinho balançar na taça e gritou. O que deu em você? Fábio? Que obsessão doentia é essa? Agora você virou investigador particular? Me seguindo, controlando meus passos? Isso é loucura. Você é louco! Eu continuei sentado. Calmamente enfiei a mão no bolso e tirei o pequeno círculo de ouro. Coloquei-o sobre o mármore da mesa e dei um leve empurrão. A aliança deslizou e parou bem na frente do prato de risoto dela. Tem mais, Beatriz. Você acha mesmo que eu só sei das suas escapadinhas pro motel? Você acha que eu sou o tipo de homem que faz uma acusação dessas sem ter o mapa completo do inferno que você criou?
Eu disse, mantendo a voz num tom baixo, quase sussurrando, o que pareceu irritar ela ainda mais. Eu sei que seu amante é o Marcelo. Eu sei que as reuniões eram na cama dele. E antes que você pense em abrir essa boca pra negar ou dizer que eu estou imaginando coisas, admira isso aqui. Peguei meu celular, desbloqueei a tela e virei pra ela. Comecei a passar pela galeria. Foto dela rindo no estacionamento. Foto do beijo de despedida. Foto do Marcelo com a mão onde não deveria. E o golpe final. O print das mensagens dela dizendo que o nosso casamento era frio e que ela não via a hora de se livrar de mim. Pode olhar bem, Bia. Tira uma foto se quiser, porque eu tenho cópias. Muitas cópias. Estão na nuvem! Estão com o meu advogado! E estão em um envelope que eu pretendo abrir no meio de uma reunião de sócios do seu escritório, se você tentar dificultar as coisas para mim. Eu disse enquanto o celular dela começava a vibrar em cima da mesa. Provavelmente, o Marcelo perguntando se ela já estava livre do marido chato. A reação dela foi o que eu já esperava de alguém sem caráter. Ela não chorou de arrependimento. Ela explodiu de ódio. Você estava me espionando! Isso é crime, Fábio. Você é um psicopata. Você violou minha privacidade. Você não tinha o direito de colocar um rastreador no meu carro. Eu vou acabar com você no tribunal por causa disso. Eu não me alterei. Eu apenas me levantei. Fui até a entrada e peguei a pasta preta que estava sobre o aparador. Voltei e a joguei ao lado da aliança. Não, Beatriz. Quem acabou com tudo aqui foi você. O Fábio psicopata cuidou de você por 12 anos. O Fábio louco financiou seus estudos e comemorou. Cada vitória sua enquanto você planejava como me trair. Aqui estão os papéis do divórcio. Estão assinados. Eu não quero um centavo do que você construiu, mas eu quero você fora da minha vida. Agora. Ela tentou começar a gritar de novo, mas eu apontei para a porta. Suas malas estão ali, Beatriz. Em sacos de lixo, que é onde as suas promessas foram parar. O carro está no meu nome, e eu já bloqueei o seguro e a tag. Se quiser sair daqui, chame um táxi. Ou melhor, chama o Marcelo. Vamos ver se o brilho dele continua o mesmo quando ele tiver que sustentar o seu estilo de vida sem o meu suporte por trás. Agora vai embora da minha casa. Vai viver a sua aventura, vai se divertir, mas faz isso bem longe daqui. Eu não quero mais sentir o cheiro do seu perfume e das suas mentiras sob o meu teto. Acabou. Eu vi ela pegar a bolsa trêmula, com um olhar que misturava ódio e o primeiro sinal de medo. Ela percebeu tarde demais que o coitado do Fábio tinha morrido. E o que sobrou foi o homem que ela nunca teve competência para merecer. O silêncio que ficou na casa depois que a porta bateu foi o som mais doce que já ouvi. Muita gente me pergunta se eu senti ódio ou vontade de me vingar depois daquela noite. A verdade? A melhor vingança é viver bem. Eu não precisei mover um dedo para destruir a vida da Beatriz. Ela mesma se encarregou disso com a ajuda do Marcelo. Como ela não tinha mais onde cair morta, ela correu para os braços do sócio brilhante. Mas a realidade bateu forte. Sem o meu suporte, sem eu cuidando de todas as contas, da casa e da logística da vida dela, a Beatriz percebeu que o Marcelo não queria uma parceira. Ele queria uma diversão sem custos. Em menos de 3 meses, o castelo de cartas deles desmoronou. Ela descobriu que o Marcelo estava fazendo com ela exatamente o que ela fez comigo. Ele tinha outras. Saía com estagiárias e ria pelas costas dela. O homem de aventuras não queria o compromisso de sustentar a ex-mulher de ninguém. Os boatos da traição se espalharam e a ética dela foi questionada. Beatriz se viu afundada em dívidas. O golpe final veio no mês seguinte. Ela descobriu que estava grávida. Ela tentou dizer que era meu, mas eu sei que era o golpe do baú. Quando deu a notícia para o Marcelo, esperando que ele finalmente assumisse o papel de pai e companheiro, ele simplesmente bloqueou o número dela e mudou de cidade para abrir uma filial do escritório. Ele deixou claro: eu não pedi esse filho e não estou pronto para ser pai. Hoje, a grande advogada de sucesso que queria aventuras mora no quarto de hóspedes da casa dos pais no interior, tentando entender como trocou uma vida de rainha por uma gravidez solo e uma carreira manchada. O egoísmo e a vaidade dela cobraram um preço que ela vai pagar pelo resto da vida. Enquanto isso, eu decidi que era hora de reconstruir o meu próprio templo. Foquei na minha carreira de engenheiro como nunca antes e os projetos começaram a triplicar. Entrei na academia não por vaidade, mas para gastar toda aquela energia acumulada. O glow up veio naturalmente. Perdi os quilos do estresse, ganhei confiança e, acima de tudo, paz de espírito. Raramente olho para trás, mas quando olho, só sinto gratidão por aquela chave reserva e por aquele porta-copos. Hoje estou saindo com uma mulher maravilhosa, uma arquiteta que entende o valor da lealdade
e que me olha com o respeito que eu sempre mereci. Eu aprendi que o caráter não se compra em restaurante francês e a confiança não se reconstrói com desculpas. A vida seguiu, e eu finalmente estou vivendo a minha própria aventura. Uma que é real, honesta e, desta vez, com a base sólida que nenhum vento consegue derrubar. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit, ativar o sininho para não perder nenhuma história.